Olá, internautas. Eu sou o João Francisco Closet da CR Solution. Nós fizemos uma entrevista na TV Relacionamento com o grande professor Luiz Fernando Paiva sobre os cursos de pós-graduação com viés empresarial. Não percam nossa entrevista. Até mais. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estou felicíssimo porque tenho aqui dois professores, os mais renomados aí do país, né? E eles vão dar uma importante informação para a gente. Então, do Rio de Janeiro, professor Luiz Fernando Paiva, isso, né? E o nosso professor aqui, que está sempre aqui com a gente aí, o João Francisco Closet. Muito obrigado, Kendi, pela mais essa oportunidade que você está nos dando. E a CR Solution, que é a empresa de consultoria que nós temos, fez uma parceria com o professor Luiz Fernando Paiva para colocarmos um curso de pós-graduação empresarial no mercado com viés profissional. É o único curso com viés profissional. Eu dou aula há muitos anos e se você pegar todos os cursos de pós-graduação, eles têm a mesma grade. E é uma grade que não atende aos CEOs e aos conselhos de administração das empresas. Então, o professor Luiz Fernando, com toda a expertise dele, ele selecionou e fez esse curso voltado para a área empresarial. Eu vou deixar que ele fale um pouco sobre isso. Perfeito. Por favor, professor. Ele tem uma larga experiência, né? E muito do que tem de conteúdo, ele venceu na prática, então, e atualizou. Né? O professor Luiz Fernando, ele foi executivo multinacional, de nacional e de empresas estatais. E também professor na área acadêmica. Então, ele vai falar um pouco sobre a experiência e como é que ele concebeu esse curso. Perfeito. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês. Esse programa, na realidade, de uma certa forma, é uma síntese da minha vida profissional. Porque eu já interagi com mais de 50 empresas, instituições de diferentes portes, localizadas nos mais diferentes setores da economia. E eu esbarrava sempre em alguma dificuldade para avançar nos projetos. Eu percebia que havia algumas lacunas de conhecimento. Por exemplo, uma empresa estava com problema de administração de capital de giro. Eu percebia que o diretor financeiro, da área financeira, não sabia calcular o valor do capital. Não sabia o que era, mas não sabia calcular. Com isso, financiava o capital emergencial com operações de curto prazo, que é mortal. É o começo de uma crise financeira pesada. Bom, e aí que para resolver isso, eu tinha que desenvolver materiais para esclarecer esses conceitos para poder avançar. O tempo foi passando, eu fui completando cada vez mais cursos, e eu percebi que eram extremamente recorrentes esses temas. Eles aconteciam nas mais diferentes organizações. Isso é a origem desse programa. E principalmente o fato de que as empresas têm equipes, cada um com a sua história de vida profissional. Então você não tem uma equipe homogeneamente formada. Então há problemas sérios de resposta, de comunicação e tudo mais. Então, daí eu concebi um programa que eu chamo de Corporate Mindset Program, que visa exatamente criar uma mentalidade corporativa homogênea numa organização, que é um pré-requisito para que a equipe esteja coesa, possa ter uma resposta rápida, e você, com isso, aumenta enormemente a capacidade dela responder aos desafios que hoje são cada vez, inclusive, mais multidisciplinares. Equaliza os conceitos, né? Equaliza os conceitos. Então, por isso é que dá o viés efetivamente empresarial, que são lacunas efetivas. É diferente de um curso que é formado academicamente, em que alguém tem um conteúdo que as instituições de ensino oferecem ao mercado. Meu curso foi exatamente voltado ao contrário. Começou em temas reais no mercado e se transformou num programa. Isso eu tenho a satisfação de poder estar dando essa notícia a vocês, tá certo? Eu acho que realmente, até onde eu consigo ver, esse é um curso único, tá certo? De tal forma que eu acho que é um privilégio estar aqui com vocês, comunicando em primeira mão a existência desse programa que vai ser lançado através dessa nossa parceria. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Esse programa pode ser tanto ministrado na universidade como em company nas empresas, né? Claro, eu diria o seguinte. A modalidade in company, ela tem uma grande vantagem, que você treina toda a equipe diretiva e gerencial, então você sai com toda uma equipe homogeneizada em termos de conhecimento. O curso, através de uma universidade, os alunos vêm de várias procedências. Quer dizer, alguém vai melhorar muito a sua capacidade pessoal de capacitação. Porém, ele pode voltar para a empresa e a empresa não tem a mesma homogeneidade de conhecimento. Você pode frustrar, como eu já vi muitos programas de treinamento gerencial feito pelas áreas de recursos humanos,
e matricula o aluno num ou dois cursos baseado no levantamento de necessidade assim, muito precário, ele gosta muito do que ele aprendeu, volta para a empresa não pratica aquilo, ele frustra muito. No limite, eu sei de casos que a pessoa pediu demissão. Ou até se, nós não temos esse software para fazer isso. Ou a gente usa um outro modelo de gestão Claro e não sim, pode isso daí. Claro que sim. Aí, a propósito, essas frases eu chamo de idea killers, são assassinos de ideias. Eu tenho uma coleção longa de frases, quando eu escuto, eu falo, mais uma idea killer. É impressionante como as pessoas buscam as mesmas desculpas intelectuais. Porque são obstáculos que você pode superar se houver determinação política para fazer aquilo acontecer. E o mais importante, você pode, nas entrelinhas, citar os caminhos tortuosos, você vai dar metodologia para seguir o caminho mais reto. Mas o quanto que da volta custa mais caro, mais desgaste, menos complexidade. Custa uma fortuna, pode custar até a existência da própria empresa, porque ela pode ter um concorrente que seja mais bem estruturado e leva ela de rodando. Sem dúvida. E, professor, a grande vantagem do curso in company é que os altos executivos é que vão determinar quais os cursos que devem ser dados. E aí só monta a grade de acordo com a necessidade da empresa, não é isso? Essa customização é muito importante, claro. Porque senão eles falam assim, nós não temos tempo para isso, ou isso daqui a gente já pratica, não sei o quê. Então customiza, isso é ótimo. É ótimo, é muito bom. Tem 17 cursos prontinhos. Agora, claramente, a empresa pode ter uma necessidade, uma peculiaridade, ela pode julgar que determinado curso, o conteúdo já é conhecido, e você rapidamente faz alguma coisa extremamente personalizada. Aumenta muito, inclusive, a chance de sucesso. Porque os participantes vão estar percebendo que está fechando a coluna de conhecimentos reais que existem naquela empresa e que geralmente são reconhecidos até então, até você encontrar uma solução. E que vai, assim, ajudar muito mais rapidamente nos resultados, né? E pode dar um ganho extraordinário para a empresa. E aí o concorrente fica sabendo e contrata o curso também. Exatamente, exatamente. Eu já fiz 3 gestões contratadas em processo de recuperação acelerada, em 3 contextos completamente diferentes, setores completamente diferentes. O que eu fiz, inclusive, eu apliquei esses cursos na organização. Aí, inclusive, com a mesma equipe, a capacidade de resposta dela aumentou dramaticamente. As pessoas se sentindo prestigiadas, motivadas e capacitadas. E aí havia toda uma abordagem de gestão, muito baseada em gestão por programas, que fazia com que cada questão estratégica chave identificada na empresa fosse tratada por uma equipe multidisciplinar. Então, o nível de motivação e comprometimento aumenta muito também, porque eu costumo dizer que a maior parte das empresas acaba sendo uma máquina de criar pessoas frustradas. Porque as pessoas são contratadas, são jogadas lá no lugar e viram um tarefeiro. Quanto mais talento tiver aquela pessoa, mais rapidamente ele se frustra. No limite, ele vai embora. Aí vai se iludir uma nova empresa que também vai ter o mesmo problema. Que são raríssimas as empresas que têm essa clareza de você tratar a equipe de uma maneira muito mais digna. Inclusive, eu preconizo muito até a montagem de uma universidade corporativa. Você cria uma instituição gerencial para que ela possa, periodicamente, estar reciclando todos esses cursos com as alterações que o mercado vai demandando. Por isso, você vai ter uma geração de gerentes e dirigentes para perpetuar um alto desempenho naquela empresa que eu chamo que ela atinge a sua plenitude, de onde ela nunca mais deveria sair. Mas isso aí exige continuamente você ter pessoas sendo recicladas nesse sentido. Tá? Ok, muito importante. E com isso a gente pode pegar vários tipos de segmentos, né? Exato. E customizar aí para que os resultados... Certamente. Eu acho que eu já atuei quase em todos os setores da economia, porque é impressionante. Por circunstâncias, entendeu? Setor elétrico, siderúrgico, telecomunicações. Eu fui responsável pela parte de coordenação geral da Embratel, planejamento de coordenação geral da Embratel, na época mais pesada de implantação do Sistema Nacional de Comunicações. Então, nós chegamos a ter uma carteira de mais de 700 projetos sendo feitos ao mesmo tempo no país inteiro. E a grandeza da Embratel, na minha opinião, foi que nós fizemos um treinamento durante 6 anos, que nós montamos uma universidade corporativa, naquela ocasião nem havia esse nome ainda, mas o fato é assim, nós forjamos os talentos que a empresa precisava. Cada cargo-chave da Embratel, a pessoa tinha que fazer os módulos que compunham um perfil que era previamente definido, fazendo prova, inclusive. E fazer a retenção dos talentos. Mas não tem dúvida. E com isso você criou um pessoal que se comunicava muito, porque eles tinham uma bagagem conceitual muito homogeneizada,
E tanto que a Embratel se tornou uma grande usina de dirigentes. Quando o sistema Telebrás foi criado, onde eles iam buscar os diretores eram basicamente pessoas da Embratel. E eu me orgulho muito disso, ter vivenciado esse momento da minha vida. Parabéns. E o nome ficou muito apropriado também, né? O Corporate Mindset Program. Porque a ideia é exatamente criar uma mentalidade corporativa compartilhada. Essa expressão em inglês é muito feliz nesse sentido. Tá? Porque a maior parte das empresas, a maioria esmagadora, não tem simplesmente isso, porque simplesmente as pessoas foram contratadas e cada um tem uma história de vida que não é homogênea. E o programa exatamente cria essa homogeneidade de capacitação. Ô João, e a parceria então? Você gostou muito aí de fazer a Gostei parceria? muito, porque na verdade é o seguinte, o professor Paiva veio acrescentar à CR Solution o que estava faltando, que são os cursos de pós-graduação empresariais. Nós somos oriundos da parte acadêmica, a gente somos professores e gosto muito dessa área. Então, quando nós conhecemos o professor Paiva e ele mencionou dos cursos, nós achamos muito interessante e agora nós estamos, a CR Solution está empenhada em divulgar e em preparar e aplicar esses cursos aqui em São Paulo. Perfeito. Professor Luiz Fernando Paiva, gratidão, tá? Muito obrigado, fiquei muito feliz aí. Né? Tá. Professor João muito Francisco, obrigado. Gratidão mais uma vez. Né? E vamos ter sempre novas novidades. Sempre novas novidades. O professor Paiva, quando estiver em São Paulo, com venha nos brindar com mais informações importantes. Ok? Combinado. Internautas, com os agradecimentos então a esses fabulosos profissionais da educação e também de atividades comerciais, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.